és igreja também. E Deus quer fazer uma obra acontecer na tua vida. Desperta, tu que dormes, e a luz do Senhor encherá de esplendor a tua vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja com você e com toda a sua família. Estamos no 12º dia das nossas reflexões para a Quaresma na Divina Vontade. É um caminho de vida espiritual para que vivamos muito bem todos esses 40 dias da observância quaresmal para celebrar bem a Semana Santa e ressuscitar com Cristo para uma vida nova. Esse itinerário nós estamos percorrendo através desse livrinho, Divina Vontade, Reflexões para a Quaresma, que os nossos sócios e sócias já receberam. E se você não tem e quer rezar conosco, é só entrar aí no nosso portal, rs21.com.br, e baixar o seu livreto e acompanhar aqui as reflexões para a Quaresma na Divina Vontade. É um processo de uma reconstrução espiritual que nós queremos fazer, analisando todas as nossas misérias, fazendo mesmo uma revisão de vida para colocar diante do Senhor tudo aquilo que nos afasta dele. É um pedido mesmo, neste tempo tão forte da graça de Deus para a nossa vida, um tempo favorável da graça de Deus, pedir que Ele afaste de nós tudo aquilo que nos tira da sua santíssima vontade. E hoje a nossa intenção, Padre Nilson, meus queridos amigos e amigas, é o medo. É entrega dos nossos medos. Esse medo que é uma cria da falta de confiança, mas que nos paralisa, nos deixa assim estáticos diante da vida, diante de nós mesmos, diante do que temos que fazer, do que temos que realizar para de fato fazermos a vontade de Deus. E como enfrentar esses medos? Somente com a força de Deus. Sabe qual é uma das palavras que mais se repete na Sagrada Escritura? É o não temas. Diante das dificuldades, diante das batalhas, diante de tantas situações difíceis que apareceram lá no Antigo Testamento, a palavra por meio da boca dos profetas era essa: não temas. Confia em Deus, não temas. E os profetas repetiram isso insistentemente, e no Novo Testamento nós encontramos na boca de Jesus o Espírito Santo, quando fala com Nossa Senhora, a primeira graça, palavra, não, né? Não temas. E fala para São José, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. E vai falando o anjo do Senhor, falando para Nossa Senhora, aquela graça tão transbordante do Espírito Santo. Quando ela diz, como que vai acontecer isso? Olha, não precisa temer. O Espírito do Senhor virá sobre ti, te cobrirá com sua sombra. O não temas na boca de Nosso Senhor é para vencer todo o medo que nos impede de crescer na vida espiritual. E é o não temas que nós proclamamos sobre a sua vida também durante esse itinerário quaresmal. Por que sois tão medrosos? Por que está com medo aí de dar os passos significativos? Porque tem gente que tem medo de renunciar. Como é que eu vou viver se eu renunciar a esse vício aqui que parece que aparentemente me faz tanto bem? Como é que eu vou viver depois? Então tem medo de renunciar, tem medo de tomar decisões, porque decisão é romper. Você tem que como que cortar mesmo, é uma cisão. Tem gente que tem medo de fazer isso. Como é que eu vou viver depois? A graça de Deus vai suprir tudo aquilo que tinha sido preenchido por esses vícios, por tanta coisa que te dava segurança. Então, à medida que você toma a decisão, que você deixa o medo de lado, que a graça de Deus toma conta da sua vida, que o não temas do Senhor toma conta da sua história, você vai deixando de lado essas coisas que não prestam e a graça de Deus vai suprindo, vai te fortalecendo, vai te fazendo de fato uma nova criatura.
E essa criatura vai sendo fortalecida a cada dia. Muita gente pode dizer assim, olha, eu comecei a rezar essas reflexões, eu comecei a me voltar para Deus, eu comecei a renunciar a certas coisas e parece que tudo virou de cabeça para baixo. Tudo piorou, mas que fenômeno incrível e horrível, né? Eu comecei a rezar e as coisas pioraram. É algo que tem tudo a ver mesmo com a vida da gente, né, padre? Lógico que o mal não quer que a gente faça essas renúncias, mas o não temas de nosso Senhor, que vem pela boca do anjo, que vem pela boca de pessoas que convivem também com a gente, que vem pela boca do sacerdote, esse não temas é que vai revigorar a nossa caminhada. E o não temas também da Eucaristia. Esse é o maior de todos, né? O maior de todos os alimentos que vai de fato fazer aquela armadura em nós para que você não fique pensando, porque você começou a rezar, porque se voltou para Deus, as coisas pioraram. Daqui a pouco vem a consolação. O senhor, como sacerdote, já deve ter escutado milhões de vezes essas observações, não é, Padre Nilson? Sim, as pessoas ficam com medo de rezar, porque diz assim, olha, enquanto eu não estava rezando, parece que estava tudo mais ou menos normal. Agora aparecem as tentações, os desafios todos. Então, não precisa temer, porque quando o Senhor chama a gente para uma batalha, Ele mesmo vai dando as condições. É o soldado que está sendo treinado. No começo vai ter um pouquinho de medo mesmo, no começo vai ficar apavorado com aquela batalha, mas depois o Senhor vai dando força para que a gente vença todas as situações difíceis aqui da nossa história. O Evangelho de hoje nos ajuda a compreender isso. Primeiro precisa entrar no contexto daquilo que o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, nos apresenta. Primeiro, Jesus já tinha feito algumas predições da paixão, anunciado anteriormente o que ia acontecer com ele. O Filho do Homem vai subir a Jerusalém, lá vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o condenarão, ele será morto, ressuscitará ao terceiro dia. Essa cena para os discípulos era meio que cheia de pavor, causava medo mesmo. Porque você imagina, deixaram tudo para seguir Jesus. Deixaram tudo mesmo. O vem e segue-me de Jesus ressoou ali no ouvido deles, eles aceitaram, deixaram tudo. E agora Jesus começa a dizer, olha, o Filho do Homem vai chegar em Jerusalém, vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o condenarão, ele será entregue à morte. E ao terceiro dia vai ressuscitar, mas eles não compreendiam ainda isso. E aí, num determinado momento, Jesus chama Pedro, Tiago e João, sobe ao alto de uma montanha e aquilo é como que a consolação, aquele fenômeno, aquela manifestação de Deus que aconteceu no Monte da Transfiguração é uma consolação do Senhor para aqueles homens que estão ali meio que com medos, que são tão medrosos. Que é a cena da transfiguração. Jesus transfigurou-se diante deles. E a transfiguração de Jesus é para falar da nossa transfiguração. Quem vive com Cristo, quem se submete à vontade de Deus, quem caminha segundo a vontade do Senhor, quem se associa aí à vontade de Deus, vai ter a graça da transfiguração final. É aquele processo de uma transformação completa da nossa história e da nossa vida. Jesus mostrou-se aos discípulos com o seu corpo transfigurado, porque depois eles iriam ver o Cristo desfigurado, que fez com que eles até fugissem um pouco, fossem para longe até. E que causou medo, né? Causou medo. E o desfigurado, ele estava desfigurado justamente porque estava carregando sobre si o peso dos nossos pecados, as nossas dores. O profeta Isaías já havia dito sobre isso. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades, carregou sobre si as nossas dores. Mas Jesus se antecipa, mostra-se transfigurado para os discípulos, para que eles perdessem todo o medo. Perdessem o medo e continuassem a caminhada rumo a Jerusalém. Depois precisava descer do monte. E aí se despertar, que Jesus primeiro dá algumas orientações, mas quando eles dizem assim, é bom ficar aqui, vamos ficar aqui, porque está muito bom, né? Vamos. Mas Jesus diz, é preciso descer. E esse descer, Maria do Rosário, tem um significado muito especial, porque é descer do Monte da Transfiguração
para subir ao alto de um outro monte, que aí é o lugar onde todos os medos serão vencidos, o pecado será vencido, na graça da transfiguração, descer do Monte Tabor para tomar a cruz e subir na direção do Monte Calvário, porque lá está a realização do plano salvífico de Deus para mim e para você, a realização da vontade de Deus a nosso respeito, que ali foi o momento que nós fomos recuperados. A nossa imagem é refeita pela imagem do Cristo crucificado, que, na sombra da cruz, a gente já contempla a ressurreição. Olha, se a gente precisa ter medo de algo, nós precisamos ter medo de pecar, ter medo do pecado, ter medo de ofender a Deus. Isso sim deve causar em nós uma paralisia. Se eu não vou buscar ocasiões de pecado, eu vou me aproximar de Deus e a cada vez que a gente se entregar de fato, entregar as nossas fraquezas, as nossas misérias, elas vão atrair muito mais a força de nosso Senhor. Tenha medo de pecar, tenha medo de ofender a Deus, mas não tenha medo do Deus da misericórdia. Jesus ensina isso, né? Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode matar a alma. E esse que pode matar a alma é o caminho do pecado que leva o homem para a condenação. Mas sabe o que é a grande consolação? É que nós não fomos abandonados. Nós cometemos pecado, nós nos afastamos do Senhor, mas o Senhor não nos abandonou. Desde o princípio, quando o homem cometeu o pecado, primeira iniciativa de Deus, que se a gente fosse medir pelo relógio, né, mas não dá porque é a graça, mas assim, no mesmo segundo que o homem cometeu o pecado, no mesmo segundo, Deus começou a procurá-lo para dar-lhe uma nova oportunidade. Quer dizer, não abandonou o homem à sua própria sorte, dizendo, olha, pecou, agora se vire aí. Não, a vontade de Deus é que nós vivêssemos na santidade, perdemos por causa do pecado, mas o Senhor quis recuperar e foi ao encontro do homem. E no ápice de toda a história da salvação, enviou o seu Filho Jesus para que, por meio dele, fôssemos salvos e reinseridos na vida divina. Isso é a consolação de Deus para nós, então não tenha medo, tome aí as suas decisões, continue aí na sua caminhada de vida espiritual e você vai colher muitos frutos que vão transbordar também para a vida do outro. Então não se canse de rezar. As tentações irão aparecer, mas não esmoreça, não desanime, continue aí a sua oração. E nós queremos te ajudar, rezando com você, rezando com a sua família, nesse nosso 12º dia de oração, entregando ao Senhor os nossos medos, mas também repetindo insistentemente durante todo o dia, Jesus, eu confio em vós, porque o fundamento da devoção à misericórdia de Deus está exatamente na confiança de Jesus, eu confio em vós. Nos momentos de tribulação, de tentação, diga, Jesus, eu confio em vós. Porque a confiança é uma esperança fortalecida. Se você disser muitas vezes, aquilo vai entrar no seu coração e vai fazer-se vida na nossa vida. E é por isso que nós vamos continuar dizendo todo dia, Jesus, eu confio em vós. Pegue o seu livreto e vamos rezar juntos a oração para o 12º dia. Jesus, toma em tuas mãos todos os meus medos, dos quais muitas vezes me paralisam. Eles são fruto da falta de confiança e da dificuldade em abandonar-me totalmente em Ti. Aumenta a minha fé e dá-me um espírito destemido e de superação. Pela união contigo e pelos méritos da Tua paixão. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E nós pedimos a bênção de Deus. Eu abençoo-te de nosso Senhor para você vencer os medos, mas sobretudo pedindo perdão.
perdão por tantas vezes deixar o medo nos dominar. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.